para você que agora está chegando ao final do ano, nós temos uma revisão de equações do segundo grau. Espero que vocês consigam compreender a explicação para ajudar na resolução das questões. O nosso assunto de hoje é equações do segundo grau. Uma equação do segundo grau ela é escrita na sua forma genérica: ax ao quadrado mais bx mais c. É importante saber que toda equação do segundo grau, ela para ser resolvida, ela precisa estar igualada a zero. Quando isso não acontece, nós precisamos organizar todos os termos, jogando para o primeiro membro e igualando a equação a zero. Quando nós trabalhamos com essa equação, nós temos três valores distintos: o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A sempre será o coeficiente numérico que está acompanhando a variável x elevado ao quadrado. Toda equação do segundo grau pode faltar o valor de B, pode faltar o valor de C, jamais poderá faltar o valor de A. Por quê? O que define a equação do segundo grau é justamente a variável x elevado ao quadrado. O valor de B sempre será esse coeficiente numérico que acompanha a variável cujo expoente é 1, isso está subentendido que é 1. E o valor de C nós chamamos de termo independente. Para a gente compreender melhor, vamos observar esses casos que são dados aqui. Para essa equação, 4x ao quadrado mais 8x mais 6 igual a zero. Ela já está organizada porque ela já está igualada a zero. Nós vamos, primeiramente, identificar o valor de A. Nós temos que o valor de A é 4. Nós temos o valor de B, que é 8. E o valor de C, termo independente, que é 6. Nós temos que a fórmula para calcular o delta é essa: b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Substituindo os valores, nós temos que delta é igual. O valor de B é 8, então 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é 6. Efetuando isso aqui, nós temos 8 elevado ao quadrado dá 64. Aqui agora nós vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais do 4 dá menos. Menos com mais do 6 dá menos também. E agora nós vamos multiplicar. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 6 nós temos 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1 é 6. Com mais 3, 9. 96. Daqui nós já observamos que o delta para essa equação do segundo grau vai ser um valor negativo. Por quê? Nós temos o 64 sendo positivo e o 96 sendo o valor negativo. Pela regra de sinais, quando nós temos números com sinais diferentes, nós subtraímos os números. Então, temos 96 menos 64. E aqui nós temos 4 para 6, 2. 6 para 9, 3. Então, nós temos que o valor é menos 32. Por quê? Diminui os números e consegue o sinal do número maior. Nesse caso, nós não podemos definir as raízes reais para essa equação. Por que isso? Porque para o conjunto dos números reais, nós não temos a raiz quadrada de um número negativo. E como para a gente encontrar as raízes, a gente precisa calcular a raiz quadrada de delta, isso aqui não é possível para o conjunto dos números reais. Não é possível. Mais adiante nós teremos a oportunidade de aprender um pouco sobre o conjunto dos números complexos. Daí nós vamos aprender a trabalhar com a raiz quadrada de números negativos, com os números imaginários. Mas para equações do segundo grau isso aqui não é possível. Na segunda situação dada nós temos x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. Calculando nós temos o valor de A, que é 1. Como o x ao quadrado está sozinho, a gente subtém que o coeficiente numérico é o número 1. O valor de B é menos 4, nós não podemos esquecer o sinal que acompanha o número. E o valor de C, que é o termo independente, também negativo, menos 5. Substituindo aqui na fórmula, nós temos B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Substituindo, nós temos o nosso valor de B é menos 4. Nós vamos colocá-lo entre parênteses e elevar ao quadrado. Por que nós temos que fazer isso? Para aplicar a regra de potência de base negativa e expoente par. Menos o 4 da fórmula, o valor de A, que é 1, e o nosso valor de C, que é menos 5. Também vamos colocar entre parênteses. Lembre-se sempre,
Quando estamos trabalhando com números negativos, nós precisamos colocá-lo entre parênteses para aplicar a regra de jogo de sinais da maneira correta. Delta é igual. Observe que aqui nós temos um número negativo elevado a um expoente par. Pela regra que nós aprendemos com potenciação, toda vez que a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Então, regra: base negativa, expoente par, resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Por que isso? Se eu for resolver isso aqui, vai ser menos 4 vezes menos 4. É a base multiplicada por ela mesma duas vezes. Nós fazemos a multiplicação, 4 vezes 4, 16, menos com menos, mais. Por isso que 16 aqui, o 4 elevado ao quadrado, se essa base negativa, ele fica 16 positivo. Fazendo o jogo de sinais, menos com mais dá menos com menos, mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 5, 20. Aqui nós temos delta igual 16 mais 20, 36. Aqui nós observamos uma situação distinta. No primeiro momento, o delta é negativo. Aqui no segundo momento, o delta agora é positivo. Aqui nós podemos já perceber que nós teremos duas raízes reais diferentes. Por quê? Para calcular nós temos x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Como é que a gente vai fazer isso? X é igual. Observem que o valor de b, ele já é negativo. Nós vamos colocar esse menos que é da fórmula, e depois menos o valor de b, que é 4. Então, menos da fórmula e esse menos que é do valor de b. Mais ou menos a raiz de delta, que é raiz de 36, sobre 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1. Então, resolvendo isso, nós vamos calcular x uma linha, que é a primeira raiz. Então, nós temos menos com menos a mais. Então, fica 4 positivo. Na primeira raiz, nós vamos usar o valor mais, aqui ó, mais a raiz de 36. Dá 6 sobre 2 vezes 1, 2. Isso aqui vai dar 4 com mais 6, 10, que dividido por 2 dá 5. Nós temos agora a segunda raiz. Vamos fazer o mesmo processo. Agora, menos com menos dá mais. Se na primeira raiz a gente usou o valor positivo, na segunda a gente usa o valor negativo. A raiz de 36 dá 6 sobre 2 vezes 1, 2. Aí nós resolvemos. 4 menos 6 é aquela mesma situação que falei anteriormente. Um valor é positivo, o outro é negativo. Sinal diferente, a gente subtrai os números e conserva o sinal do número maior. 4 menos 6 vai dar menos 2. Que dividido por 2, isso dá menos 1. Então nós já percebemos. Quando o delta é negativo, não é possível definir suas raízes. Quando o delta é positivo, nós possuímos duas raízes reais e diferentes. E quando nós temos que o delta é igual a zero, nós temos apenas uma raiz real. Por que nós temos que, quando o delta é igual a zero, temos apenas uma raiz real? Porque o zero é um número neutro. Então ele nem aumenta e nem diminui o valor. Ora, se nós temos, por exemplo, o valor 4 com mais 0, vai dar 4. Se nós temos o valor 4 menos 0, também vai dar 4. Então nós podemos sintetizar tudo isso aqui dizendo que uma equação do segundo grau, ela é conhecida com essa expressão na sua forma genérica, o que identifica ela sendo uma equação do segundo grau é o expoente 2, identificamos 3 valores A, B e C e 3 condições. Quando delta é menor do que 0, não se define suas raízes. Quando delta é maior do que 0, temos duas raízes reais e distintas. E quando delta é igual a 0, nós temos apenas uma raiz real, porque o 0 é um elemento neutro. Então, espero que vocês tenham compreendido a nossa explicação e mais adiante nós trabalharemos a segunda etapa, construindo os gráficos da equação do segundo grau. Obrigado a todos.